de Cristo, igreja. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui no MIB hoje e é um desafio também. Semana passada eu tive aqui, a bispa viu que eu estava na Bahia, já me ligou, falei, vou, a passagem aqui é certa. E aí domingo passado eu estive aqui, achei que eu já ia embora no dia 6, Deus não confirmou nada, então a gente vai ficar mais um pouquinho. E eu acredito que tudo tem um propósito. É por isso que a Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta final vem do Senhor. Então, crente que entende esse princípio, perde muitas das aflições e aquieta mesmo a alma. E eu acredito que nos dias que nós estamos vivendo, irmãos, momentos como esse aqui, é bondade de Deus demais. É uma mesa preparada pelo Senhor, alimento fresco. Eu lembro que quando eu cheguei em Arraial da Ajuda, eu comecei a orar ao Senhor por uma igreja para eu congregar. E o Senhor ministrou no meu coração que o MIB tinha uma bandeira do Messias cravada nesse território. E eu subo, né, e a Vanessa é tão fofinha, a Vanessa mora no meu coração, e eu falei, gente, eu só não posso me emocionar antes de começar o negócio, porque eu fui lá no banheiro e eu falei assim, gente, Van, agora eu lembrei tanta coisa, mas só coisas boas. Eu estive em Trancoso com minha família, e eles falando sobre Arraial, eu disse assim, tudo quando eu piso em Arraial, e eu sei que você já teve essa experiência, você pisa num lugar, você tem sentimentos e lembranças, às vezes boas, às vezes ruins, mas quando eu chego em Arraial, irmãos, eu sinto algo tão bom, é algo tão bom, é a mesma coisa quando eu chego na fazenda da minha mãe. Tem lugares que foi preparado pelo Senhor para nos fortalecer, nos revestir, nos ensinar. Então, eu acredito muito no propósito de Deus em tudo que Ele faz. Eu vim aqui visitar vocês, mas se a palavra está comigo e em nome de Jesus, o Senhor tem um propósito. E a semana passada, no domingo, pela manhã, o Senhor me deu essa passagem de Mateus 25. Eu quero que você abra. E eu acredito que as profecias estão se cumprindo. É o Ivan que está ali atrás? Oi, Ivan, que bom te ver. Semana passada eu procurei algumas pessoas e Deus trouxe hoje. E eu acredito que as profecias, elas estão se cumprindo. E nesses dias, mais do que nunca, irmão, e conhecereis a verdade vos libertará. São muitas vozes, é muita gente falando muita coisa. A internet, ela se tornou muito perigosa, porque é muita gente pregando. Mas quando você senta de frente para essas pessoas, você não vê muito conteúdo. Eu acredito que o Senhor começou a sacudir a videira e está caindo muita gente. Então, eu não sabia que essa palavra era para ser ministrada aqui, porque, como eu disse, foi domingo passado pela manhã. E quando a bispa me convidou, eu falei, eu já tenho a palavra, bispa. Porque com certeza o que Deus ministrou no meu coração não é só para mim, irmão. E como todos vocês conhecem, fala das 10 virgens. É Jesus falando sobre esses dias, eu acredito nisso. E o Senhor quer nos ensinar um princípio aqui, a Bíblia ela é muito didática. Você não aprende algo por aprender. Eu aprendi a cozinhar para cozinhar e comer. Eu aprendi a tomar banho porque eu preciso me banhar. Eu aprendi a me vestir, eu aprendi a ler. Tudo que o Senhor ensina é com um propósito. E eu acredito que o Senhor tem algo para nos ensinar essa noite. Eu quero muito que você abra seu coração. Tira toda inquietação.
Eu costumo falar que eu fico 1 hora de joelhos para conseguir me conectar 15 minutos. A alma da gente é violenta. Anos atrás a bispa falou para mim assim: minha filha, você é uma mulher de emoções muito forte. E 5 anos em Goiânia comprovou o que a bispa falou. Mas para a glória de Deus, muita coisa mudou. Eu aprendi que meus sentimentos, aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, não pode guiar a minha vida. O que guia a minha vida é o que Deus diz a meu respeito. Ô irmão, isso é tão forte. E como eu demorei para entender isso. Então eu oro para que você abra mesmo seu coração para aquilo que Deus vai falar para nós. Eu quero pedir para a gente orar mais uma vez. Ô Jesus, nós precisamos tanto do Senhor. Meu Deus, nós precisamos mais do Senhor hoje do que o ano passado, do que ontem, Senhor. A Tua graça nos basta, Senhor, e o Teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E é por isso que nós nos prostramos, como disse essa canção que nós cantamos, diante daquele que é vitorioso, é fiel, é poderoso, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ó Pai, venha sobre nós nessa noite, como também cantamos, aquece nosso coração, traga fervor à oração do Teu povo. Traga um entendimento exacerbado das Escrituras, um conhecimento de quem é Jesus, Pai. Porque às vezes a gente ouve falar, mas a gente não sabe quem Ele é. Oh meu Deus, que não seja assim com nós, que sejamos encontrados nessa noite, Te adorando em espírito e em verdade. E se isso acontecer, que coisa maravilhosa já aconteceu nesse lugar, Senhor. Toma-nos nas Suas mãos, Pai, que não seja eu falando, mas que seja o Teu Espírito nos alinhando, nos ensinando, trazendo, a Tua palavra, ela tem multiformes maneiras de alcançar o Teu povo. Alguns vão ser consolados com essa palavra, outros vão ser alertados, outros vai trazer esperança, porque a Tua palavra diz que nos últimos dias o justo se limparia mais, mas o ímpio ia se rolar na lama. E a gente está vendo isso, Pai. Nós rogamos pela Tua graça nessa noite, pelo Teu favor, pelo Teu derramar. Abra nosso entendimento, que caia fortaleza, sofismas. Há tanta mentira, há tanto engano. Pessoas usadas de engano. Pessoas usadas de astúcia, que tenta perverter o Evangelho, mas o Seu Evangelho é puro e simples, Jesus. E aqueles que é apacentado por Ti, Senhor, conhece o que é orgânico, o que vem do alto, independente do que as pessoas, e algumas pessoas têm feito para desandar, desorientar o Teu rebanho, Senhor. Vem sobre nós nessa noite, Pai. E a coisa que eu mais Te peço, nos abençoa com a dádiva do arrependimento. Quebranta nossos corações, Senhor. Aquieta nossas almas, Pai. Aquieta-nos, Senhor. Aquieta-nos para saber que o Senhor é Deus sobre nossas vidas. E é isso que nós oramos, consagrando tudo o que estamos fazendo aqui a Ti, em nome de Jesus, amém. Mateus 25, versículo 1. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono. Todas ficaram com sono. Isso te dá temor?
O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram, e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Eu sei que tantas ministrações já foram feitas a respeito dessa parábola. E o ano passado eu coloquei um alvo, irmão. Eu falei, eu vou ler a Bíblia toda esse ano, só que eu vou repetir. Eu li Gênesis, vou ler de novo, depois eu passo e vou lendo até o final e ler de novo. Porque a Bíblia, ela é tão, como diz Hebreus, ela é viva e poderosa. Ela é viva e poderosa. Então, eu acredito que se nos próximos domingos você ouvir sobre as 10 virgens, é simplesmente porque Deus quer te ensinar algo que não aprendeu ainda. E quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, lembrando que trouxe para mim, no domingo passado, eu fico muito temerosa. Semana passada a bispa estava gemendo aqui no altar. A Cirlândia falou assim: Kátia, a bispa estava com dores de parto. Às vezes você vê alguém pregando aqui e acha que quer te entregar uma mensagem, ou porque está preocupado se você vai vir ou não no culto. A verdade é que os filhos de Deus, quando eles trazem uma palavra com tanta aflição, é porque ele tem responsabilidade cristã. Eu lembro que quando eu cheguei, eu fui para minha mãe, quando eu retornei, o Senhor mandou eu ir na casa de uma pessoa, e meu coração fechou. Irmão, quando o Senhor me pede algo, principalmente as almas, e eu sei de onde eu vim, eu faço isso com muito carinho e com muito zelo. E nem eu me reconheci. Eu falei, eu já estou indo embora, gente. É a minha passagem que não libera. E eu tenho um grupo de intercessão que funciona todos os dias. Nós mandamos à distância, como eu estou, são 6 mulheres, comigo 7. E nós trocamos essas mensagens, intercedendo uma pela outra o tempo todo. Porque Deus colocou no meu coração, alguns anos atrás em Goiânia, que aquilo que nós tínhamos que fazer, só é possível com muita oração. Eu falei para a mãe do Martim, meu sobrinho que está aqui hoje, quando você ora, Deus faz, mas quando você não ora, você faz. E aí, quando eu recebi o áudio de uma delas, eu já fui ouvir, e ela falou assim: Deus, se não deu certo para Kátia vir na data que ela precisava, é porque o que ela foi fazer na Bahia não terminou, então que ela faça logo para ela vir. E aí eu liguei para a pessoa e eu falei, eu vou estar na sua casa a tal horário.
E o que eu percebo? Era uma resistência maligna, porque como a bispa pregou, nós somos luz. A Bíblia não fala que você vai mostrar a luz, a Bíblia fala que você é a luz. Então, por que fugir das trevas? Imagina se essas luzes, você tentar de tudo e ela não acender. Que coisa terrível, né, Alex? Imagina a gente aqui na escuridão, é desconfortável demais. Agora imagina uma escuridão onde a palavra de Deus diz que é espiritual. Irmãos, quando eu estava vindo para cá, o Senhor me lembrou algo que Ele falou por causa desse sentimento meu, que não era comum. O reino dos céus é tomado por esforço. Quem falou para você que ser cristão não vai exigir um esforço, irmão? Aquilo que Jesus precisava fazer era destronar principados, potestades e hostes malignas, poderosíssimas em regiões celestiais. E Ele já fez. Agora, nós, como corpo dele aqui na terra, vai ter que se esforçar sim, para combater tanta frieza, tanta morneza, tanto crente nada a ver. Eu fico pensando, meu Deus, o que é ser evangélico? Porque a Bíblia fala de um evangelho, que ele é entronizado em você quando você recebe esse Jesus, e ele transforma você. Eu estou falando de coisas para você que Deus tem me inquietado. E eu não estou falando aqui para a igreja, eu estou falando para mim. Mas como você tem uma responsabilidade cristã, você precisa pegar isso e entregar. Esforço do quê, Catilene? Esforço para continuar amando. Esforço para se manter unidos. Esforço para se manter fervoroso, esforço para orar, esforço para desligar um pouco suas redes sociais, esforço para dar tanto ouvido a pessoas que você não conhece e rejeita algo que é tão claro na sua frente. Eu já vi pessoas relevantes na minha caminhada com Deus, que ela falou coisas outro dia que eu falo assim, mas aonde ela leu isso na Bíblia, meu Deus? Só que são as profecias. Nos últimos dias, o amor de muito esfriaria. Amor de quem, irmão? Amor de irmão. Amor da igreja. A gente está falando de ímpio. Ímpio vai esfriar, irmão. Ímpio já é frio. Essa palavra está falando para mim e para você. E eu me sinto tão desafiada a subir aqui. Que coisa boa. Porque eu tinha muita preocupação quando eu subo para entregar uma palavra. Mas nos dias que a gente está vivendo, isso ficou muito desafiador. Tem um princípio em Efésios 6, e eu já vou voltar aqui para a parábola. Tem um princípio em Efésios 6 que diz assim: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes, hostes malignas, principados, potestades. Entendam um princípio, e isso Deus está ministrando para a igreja mesmo, o MIB agora. Nunca a sua batalha vai ser contra carne e sangue. Nunca, qualquer coisa que acontecer entre eu e a Cirlândia, está dizendo respeito eu e a Cirlândia. Amém, irmão? Amém, irmão? Você tem dúvida que às vezes alguma coisa que acontece entre eu e a Esther, entre eu e a bispa, missionária Conceição, alguma coisa que aconteça entre eu e a missionária Conceição, uma coisa que o Senhor me ensinou, nunca é carne e sangue, é sempre espiritual. A gente vive numa era que tem gente que fala assim, espiritualiza tudo. Investigando a vida de Jesus, em qual momento você não vê Jesus espiritualizando tudo? Irmão, pensa.
Chegava gente coxo, aleijado, cego, mulher com fluxo de sangue. Quando foi que Jesus mandou para um médico? Tem coisa mais difícil para essa época do que isso? Não. Se você, diante do que se levantou na nossa nação e no mundo, não está tendo problema com esse evangelho, você precisa repensar a sua caminhada com Deus. Porque o trem está pegando. E eu não sei quais têm sido suas lágrimas, mas a minha é: Senhor, não importa o que aconteça, se for preciso, me leva logo. Eu lembro que quando eu peguei o Covid, eu fiquei ruim. E acho que no 7º ou foi 8º dia, eu sozinha em Goiânia, as pessoas não queriam entrar, eu peguei no início. Ninguém podia chegar perto, não era assim? E ai de mim se alguém entrasse lá. Porque Goiânia tinha, inclusive, você tinha que pagar se você não usasse máscara e tal. E aí meu pastor ia lá, deixava água de coco, deixava comidinha. Eu não comia, eu não conseguia levantar, o Covid paralisou a perna esquerda. Às vezes eu arrastava até o banheiro, arrastava literalmente. E eu falei assim: Deus, o Senhor sabe que eu estou preparada para ir embora. Eu não me importo. Madrugadona, não dormi nem uma noite. E eu falei assim: mas a minha mãe preveu que ia acontecer alguma coisa muito ruim comigo esse ano. O Senhor tenha misericórdia da minha mãe, mas irmão, diante do Senhor nesse lugar, se tivesse que levar, irmão, se as suas ambições, se seu coração está pulsando por alguma coisa nessa terra, irmão, você precisa orar para Deus pôr a eternidade nos seus olhos. Ele fala de 10 virgens. Tinha 5 que não era virgem, irmão? Tinha alguma que não era virgem? As 10 eram virgem. As 10 queriam se encontrar com o noivo. A Bíblia diz que as 10 saíram para encontrar com esse noivo. Só que 5 delas eram religiosas, né? Tem a aparência de que está tudo certo. Mas 5 delas, se tem uma coisa que eu vou fazer, eu vou me casar com esse noivo. E a Bíblia fala, se você prestou atenção, que elas levaram as candeias. As 10 tinham as candeias. As 10 frequentam culto de domingo, irmão? Mas e culto de oração, né, bispa? Desde que eu cheguei em Goiânia, tem uma intercessão que eu estou lá. Às vezes faz aqueles relógios 24 horas. Eu gosto de matar a minha carne. Pode pôr eu de madrugada. Você acha mesmo que sempre um pastor, alguém que está ali fervoroso, ele está assim, irmão? Isso você se granjeia no secreto. O reino do céu é tomado por esforço. Então, essa candeia exige um esforço, irmão. E sabe o que eu acho interessante? Porque aqui ensina outro princípio na parábola. Ora por mim, crente 6 horas, né? Ora por mim. Irmão, eu tenho uma birra de gente que meu celular chega muito pedido de oração e pode mandar. Em nome de Jesus, Pai, estou aqui murmurando não, misericórdia. Mas você não vê essas criaturas no culto de intercessão, irmão. Mas que tragédia, gente. Você tem que amar esse noivo demais, senão você não ama a igreja. E aí você chega lá, é sempre as mesmas carinhas, né? Um dia eu virei para uma irmã, ela bateu na minha porta chorando, pedindo oração. Acho que era 6 horas da manhã, não sei. Eu falei: irmã, se eu tivesse um pouco dos problemas que você tem, eu orava muito mais. Não, irmão, eu falei, irmão, pelo amor de Deus, as buscas que eu tenho, não tem um terço dos problemas que você tem, minha irmã. E ela falou assim que, a partir daquele dia, ela acordava com minha voz de madrugada. Fulana, quase falei o nome da irmã, vice. Ele diz que
5 delas, na verdade as 10, elas estavam com as candeias e elas levaram as candeias. Só que a diferença de uma para outra é que a Bíblia fala que as prudentes, elas levaram a candeia e levaram... Irmão, presta atenção do que Deus está ensinando para nós hoje à noite. Você que ministra a palavra do Senhor sabe quando tudo para e Deus fala algo ao seu coração. Foi assim que Deus falou comigo, exatamente como eu estou passando para você. Presta atenção, Catilene. Todas elas levaram as candeias. Só que as 5 prudentes levou junto com a candeia vasilhas com óleo. Elas tinham reservas. Elas iam além. Gente, como eu tenho ouvido, nossa, está jejuando desde ontem, misericórdia, minha irmã. Eu nunca pensei que eu ia ouvir isso dentro da igreja. A coisa está difícil. Por que você não vai morar com seus parentes? Porque eu tenho uma irmã que ela tem um poder aquisitivo muito bom, ela mora fora do país e ela vive me fazendo ofertas. Eu ouço às vezes pastores falando, menina, esse Brasil está tão doido, vai morar com eles. Estou falando de pastores, de líderes, não é diferente de você, mas tem uma responsabilidade cristã de apacentamento. E eu falo assim, meu Deus, eu nunca imaginei isso. Agora é a hora que o meu país mais precisa de mim. Agora é hora de eu ver que se eu sou crente mesmo, ou se eu estou, em qual dessas 5 você se encontra? É bom a gente perguntar isso, porque hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Essa oração que eu comecei fazendo, Deus me abençoa com a virtude do arrependimento. Deus me abençoa com a virtude do arrependimento. Às vezes você não está fazendo nada aparente, irmão. Mas será que não? Nós precisamos desse arrependimento. A Bíblia não pede para nós confessarmos pecados, sabia? Eu não conheço um versículo, a Bíblia falando para pedir perdão. Mas a Bíblia fala em Tiago, confesse seus pecados. Você precisa confessar e isso é reconhecer diante de Deus. Eu determinei uma coisa para mim nesse ano. Eu falei, Senhor, me ajuda a conhecer mais a minha pequenez e a minha insignificância, por isso é tão difícil subir. Mas saber quem o Senhor é na íntegra, Senhor, te conhecer mais, a sua grandeza. Eu fico lendo os livros daquele Charles Spurgeon, eu choro o tempo todo lendo aquele homem. Eu falei, Deus, eu não vejo o Senhor como esse homem vê. Aquele homem quando ele morreu, e isso eu estou falando de 1500, aquele homem deixou o que você conhece por asilo, orfanato, hospitais. Sabia que foram os crentes que criaram essas coisas? Mas hoje é difícil, eu estava falando para a bispa, hoje é difícil arrebanhar meia dúzia para ir lá, só continuar o trabalho daqueles pioneiros que abriram tudo isso e deixa às vezes um pagão receber a glória de que é ele que construiu isso. E eu falei, eu preciso, meu Deus, eu preciso conhecer minha pequenez e minha insignificância, porque só decrescendo eu vou conhecer e vou crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Não tem outro caminho, irmão. E a Bíblia diz que elas foram, ouviram, todas adormeceram. Há momentos que você adormece sim, há momentos que você fica meio sem bom senso. Esse noivo está demorando, Catilene. Uai, desde que eu nasci que eu vejo falar que Jesus está voltando, irmão. Agora você precisa ter fundamentos e alicerce bíblico para isso. Para isso não acontecer com você, como está acontecendo aí fora. Ah, não é bem assim. Ainda tem muita areia, ainda tem muita água aí. Será, irmão? Será que você tem tanto tempo assim? Desde 2019 que eu estou vendo muitos irmãos queridos sendo chamados. E se ele estava preparado ou não, realmente, meu irmão, é só Deus que sabe. E você? Uma vez uma pessoa falou para mim assim, que arrogância falar que você tem certeza da sua salvação. Eu falei, isso é um princípio bíblico. O apóstolo Paulo fala que você precisa ter certeza se você é salvo. Você tem?
É um princípio bíblico. Se eu pergunto para às vezes eu vejo uma pessoa agoniada, querendo se matar, como a bispa falou, eu falei para a minha pastora lá em Goiânia, eu falei, gente, mas só me procura suicida. E eu não sei se você já lidou com uma pessoa que quer tirar a vida. Só se você for muito frio para não se comover. E ela falou assim, mas foi para isso que Deus te levantou. Você está reclamando do quê? E às vezes eu pergunto, porque às vezes é crente. Uai, se isso aqui não transformou a sua vida, irmão, esquece. E eu falo assim, você tem certeza que você é salvo? Ai, tá difícil, né, irmão? Ai, tá difícil. Porque há um princípio na Bíblia que diz que eu preciso ter certeza. Irmão, se você perguntar para mim, não tem nem vias de dúvida, irmão. Em nome de Jesus, eu vivi até aqui só pensando nesse céu. Só pensando, como o Anderson Silva fala, quando você olhar nos olhos daquele que tem fogo. às vezes uma opressão, às vezes uma pressão em cima de mim. A minha irmã fala assim, a minha irmã biológica, você está dando muito trabalho aos anjos. Porque às vezes eu me meto nos lugares apertados por causa de uma vida. Se tivesse eu e mais alguém aqui, eu estaria falando com o mesmo zelo, com a mesma ardência no meu coração. E eu falei assim, às vezes eu dou o mesmo trabalho, mas eu creio que eu fui chamada com um propósito e todos que estão me ouvindo também. E ele fala assim que elas pegaram essas candeias e elas prepararam, todas prepararam. Eu acredito que todos nós aqui, inclusive a gente está no culto hoje, né, irmão? Isso se diz de preparação, porém, irmãos, a Bíblia fala que no último momento, eu sempre falo para as pessoas, não espera o último momento para colocar todas as suas energias para a glória de Deus. Que é arriscado, irmão. A Bíblia fala que se no último momento você clamar, mas irmão, será que vai dar tempo você clamar? E aí ele fala assim, que elas viram que a lamparina delas estavam apagando, e elas falam para as outras, mas está apagando. Ou seja, elas tinham. Mas sabe, como eu comecei falando, só um pouquinho. Eu já fui no culto de domingo, bispo. Ela quer que eu esteja naquela igreja todo dia. Está pensando que eu já ganhei alma para Jesus, mas qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você trouxe uma alma e sentou aí para ouvir a palavra e que ela fazia tempo que não ouvia ou nem conhece? Tem tanta gente dentro desse arraial perdido. E a Bíblia fala que elas foram comprar esse óleo no último momento. Jesus chegou e o óleo dela não era suficiente. Jesus fechou a porta. Não foi coincidência, sabia? Eu quero que você reflita agora, a gente já está terminando. Não foi coincidência ela não pegar como as outras, as vasilhas mais. Presta atenção no que o Senhor está te falando. Não foi coincidência. O soberano de toda a terra controla todas as coisas. Não era para ela entrar mesmo. Então, naquele último momento, o noivo está se aproximando. Elas cataram aqui. E o que estava ali, elas levaram. De repente, até recebeu esse chamado de surpresa. O noivo está chegando. As outras deviam estar muito ligadas. Porque elas entenderam que esse noivo, elas entenderam o caminhar desse noivo. Elas cataram vasilha e colocou mais óleo. Sabe, irmãos, eu fico pensando, sempre eu gosto de ficar pensando isso. Se vier um decreto, não pode mais ter Bíblia, você vai sofrer? Porque, meu Deus, aonde eu vou, eu levo essa Bíblia. Eu falo para as pessoas, Kátia, eu faço isso para relaxar. Kátia, eu faço isso. Eu falo assim, eu leio a Bíblia. É a única coisa que acalma, aquieta meu coração. Todos os anos o Senhor me dá uma palavra. Eu lembro que o ano retrasado, o Senhor falou, não faça o que é fácil, faça
faça o que é certo, e a gente precisou disso. O ano passado o Senhor falou, faça melhor. E esse ano o Senhor falou, não se esqueça que você é minha filha. Não esqueça, irmão, de quem nós somos filhos. E Jesus simplesmente vira para elas e fala, eu não as conheço. Eu não as conheço. Eu vou usar o exemplo de Cirlândia e... Se você puder cantar aquela música Folha de Deus, né? Tem pessoas aqui que podem não conhecer a Cirlândia. Mas o marido da Cirlândia conhece? A mesma coisa é a intimidade com Deus. Tem pessoas que ouvem falar de mim. Tem pessoas sentadas aqui hoje que ouviram falar de mim. Mas a bispa, a Cio, são pessoas que andaram comigo. E viram todos os meus lados. Você pode falar hoje que você conhece esse Jesus ou você conhece o que você ouviu falar? Porque Jesus, ao ensinar a parábola das 10 virgens, ele ensinou um princípio. Se você não me conhece o tanto que você deveria, eu também não te conheço. Que noiva casa com alguém que não conhece, gente? E que casamento é esse que não tem paixão, que não tem amor, que não tem vontade de estar juntos? Deus é um Deus de caminho. Viver com Deus é uma caminhada, porque nessa caminhada Ele vai te ensinar, Ele vai te transformar. Ele vai gerar dependência, Ele vai gerar confiança, Ele vai gerar conhecimento de eternidade, de renovação de mente, de remissão de pecados. Você precisa se alinhar com Deus, irmão. Todas as coisas vão cooperar, acredite, todas as coisas. Não tenha medo de falar não para o mundo, ainda que você esteja pagando o preço. Ah, Cátia, mas você não sabe o que vai acontecer. Não tem problema, vai cooperar para o seu bem. Deus quer que você viva de um modo livre, pleno, de glória em glória, de força em força, de fé em fé. Ele precisa te aperfeiçoar. As pessoas estão fazendo tantas coisas. Eu tive um problema com a minha pastora recentemente, porque eu fui entregar uma liderança de algo para ela. E ela falou assim, minha filha, por que você só quer usar os seus talentos lá fora? Usa aqui dentro. Mas a igreja, a raiz da palavra igreja é lá fora. Nós já estamos bebendo e comendo desse banquete. E as pessoas que estão nas coxias de Satanás, irmão. E uma coisa que eu falei para ela, eu falei assim, Deus me deu essa direção. E depois ela aceitou. Porque eu faço outras coisas. Mas o que eu quero dizer aqui, às vezes a gente faz tantas coisas, mas a principal obra de Deus é a sua transformação. É você olhar para trás e falar, rapaz, eu já morri. Eu já morri, cara. Só Ele conhece os planos que tem para você. Do que você está com medo? E cuidado, planos que somos nós que fazemos, vai virar cinza. Caminhe com o Senhor, por mais que você esteja sendo esticado. Eu falo assim, Deus, o Senhor está me esticando tanto que o Senhor vai acabar arrebentando alguma coisa. Caminhe com o Senhor, não abre mão. Conheça o Senhor, prossiga em conhecer. E eu quero terminar com essa pergunta. Eu quero que você leve isso para a sua oração. Estou pronto para qualquer hora e qualquer dia. Deus é imprevisível, viu? Quantas coisas aconteceram nas nossas vidas que a gente não previu, porque Deus é imprevisível.
E Ele é imprevisível porque Ele é Senhor, Ele não te deve satisfação. Ele é Senhor. Vamos parar de falar que Jesus é nosso Salvador e deixar Ele comandar a nossa vida com um senhorio. Não faça, irmão, seja. Que você seja um cristão nesses dias, que quando alguém ir na sua casa, né, na nossa casa, né, não tem muito esse negócio de armar. Que na sua casa ele vai ver consistência, conteúdo, substância. Não seja vazio, abre mão da sua religião, da sua religiosidade. Deixa Deus queimar de novo o seu coração. Na hora que o pastor João cantou essa música, o Senhor ministrou algo para nós aqui nesse ambiente. A parábola das 10 virgens é para todos os cristãos no mundo. Mas o Senhor dá palavras direcionadas, né, bispo? Vocês precisam aquecer os seus corações. Às vezes eu falo para Deus assim: meu Deus, sonda meu coração. Porque é tão fácil se perder. É tão fácil. Às vezes, quando eu estou me sentindo muito forte, né? Vem aquele monte de coisa e você vence. Aí o Senhor me traz Davi. Davi era um homem segundo o meu coração e dormiu com uma mulher de um homem valente e leal a ele. E ainda mandou matá-lo. Fecha seus olhos. Eu acredito que Jesus falava em parábolas, porque a gente ouve tanto, mas pouca coisa é absorvida. Então, às vezes, Jesus falava em parábola para fazer você refletir, pensar mais. Há um clamor no céu para que a igreja se levante nesses dias. Alguns de nós aqui nesse lugar, irmão, eu vi nitidamente, você não queima mais como você queimava. E eu não estou falando aqui de carne e sangue, não. Algo que o Espírito me mostrou. Deixa o Senhor te visitar com arrependimento, porque você é noiva, você tem lamparina, ainda tem alguma coisa queimando, mas você não tem reserva. A verdade é que você já orou mais, a verdade é que você já queimou mais. Se eu coloco a palavra prioridades, deixa de ser prioridade. E a sua prioridade, cristão, é só uma: Yeshua HaMashiach. O mais será acrescentado.